E eu queria dizer mais uma vez que sou totalmente contra esta medida. Acho que a medida é cega, é injusta, acho que penaliza quem tem uma propriedade de igual forma, seja um fundo imobiliário, ou seja, um pequeno proprietário que tenha ficado com alguns imóveis, por exemplo, numa lógica de uma herança, e que não tenha condições, por exemplo, de os reabilitar, e que se vai ver obrigado a desfazer-se daquilo que é o seu património ao mais baixo preço possível, porque não vai ter capacidade financeira de honrar os compromissos, de taxar em triplo estes mesmos prédios. A lei estipula que os prédios devolutos são prédios vazios, prédios sem ocupação, não são prédios em ruína. É importante dizer isto, porque eu percebo um agravamento que já se fez, embora eu não concorde que essa deve ser a primeira medida, mas percebo que o agravamento que possa ser feito no âmbito do quadro do IMI a um imóvel que esteja em ruínas e a pôr em risco e a desvalorizar, pôr em risco as pessoas e a desvalorizar os prédios nas zonas envolventes. Mas uma fração autónoma de um prédio que esteja em perfeito estado de conservação, só porque se encontra vazio naquele preciso momento, não é obrigatoriamente, não está a desvalorizar nada nem ninguém, nem o património de mais ninguém, não está a pôr em causa o que quer que seja. Há um conjunto de situações que não estão previstas na lei e que, naturalmente, sendo de propriedade privada, a pessoa tem o direito. Eu posso querer estar sem vender a casa dos meus pais, tendo os meus pais na minha casa durante 1 ano ou 2. Uma opção minha. E a casa estar vazia, e com isso eu devo ser agravado em triplo no valor a pagar no IMI que pago, no Imposto Municipal sobre Imóveis sobre esse imóvel. Mas porquê? E depois outra questão, isto afeta as lojas ou não afeta as lojas? É que se afeta as lojas, já falámos aqui, numa série de espaços no Barreiro, onde nós temos lojas que não são arrendadas porque não têm valor de mercado. Porque não têm valor de mercado. Só por isso, não é por razões imputadas ao proprietário. Não é porque o proprietário não quer, é porque o proprietário não consegue simplesmente tirar o mínimo de rendimento daquele, vai vender ao desbarato. Qual é o objetivo desta mesma medida? Quando inserida numa estratégia de reabilitação de uma determinada zona, eu aí ainda conseguiria compreender. Mas então aí teriam de ser as entidades competentes a ter também na sua estratégia essa proposta prevista, porque quando, eu sei que não podemos dizer determinadas coisas, só que apenas temos acusados logo tudo e mais alguma coisa, mas quando alguns proprietários têm imóveis no Barreiro Velho e não conseguem simplesmente arrendar, porque têm uma vizinhança que é pouco recomendável, e simplesmente por, muitas vezes, que são casas ocupadas, e que desvalorizam a casa do lado, e que têm puxadas de água e de luz, e que as entidades competentes não agem em relação a essa mesma matéria, e não tem uma estratégia para agir, é a pessoa que tem a casa lá no meio, que vai ter de ver o seu IMI agravado em triplo, porque não consegue arrendar a sua casa, porque as entidades competentes não conseguem agir e não conseguem fazer face em relação a essa mesma questão. Em relação ao túnel, já falámos aqui das lojas, das casas no túnel, foi uma decisão de uma entidade externa, de uma entidade pública, que deu origem a que, depois, aliada a uma incapacidade, na minha opinião, de criar segurança naquele espaço, que deu origem a uma desertificação daquela zona a partir de determinadas alturas, bem, em todo o dia, mas a partir de determinada altura ainda é pior, e que desvalorizou completamente aquele tipo de património. E depois uma outra questão, é que, com aquilo que nós aqui temos previsto, nós tivemos uma identificação de cerca de 6.000 frações, como não houve capacidade dos serviços de fazer tudo em tempo útil, notificando, e algumas pessoas não foram notificadas ou não se deixaram notificar, então o que vamos ter é 476 vítimas no universo de 6.000, criando aqui uma situação completamente desigual em relação a todas estas matérias, sem período de carência, sem pré-aviso, sem uma lógica qualquer integrada no que quer que seja, a não ser ir sacar dinheiro, ir obter receita. E, portanto, eu manifestei-me completamente contra esta medida. Acho que isto é um esbulho completamente à propriedade privada. É um ataque ideológico a quem tem qualquer coisa. Toda a gente conhece casos no Barreiro, nas diferentes freguesias,
de zonas com áreas grandes, portanto, se calhar em termos de IMI, com um IMI elevado, e que vão ver elevado para o triplo, e com a possibilidade, se quisermos declarar para facilitar aquilo que vem no enquadramento legislativo do ano passado, com áreas de intervenção prioritária, me lembro dos termos de pressão urbanística, então pode ser elevado ao sextuplo. Muitas vezes sem essas pessoas conseguirem sequer arrendar a preços baixos, muito abaixo do valor de mercado esses seus imóveis. E, portanto, eu pergunto, se a Câmara Municipal visse agravado os seus imóveis para o sextuplo, e tem muitos, estou-me a lembrar da Casa da Cerca, por exemplo, era interessante ver as entidades públicas também a verem este agravamento, mas não, aplica-se para os privados, sem olhar a quem pode, a quem não pode, sem pré-aviso. E, portanto, não posso concordar minimamente com isto. Acho que isto é mesmo ir aos bolsos das pessoas e eu discordo em absoluto da legislação que foi aprovada o ano passado e discordo em absoluto da sua aplicação cega no Conselho do Barreiro. E, portanto, não farei outra coisa senão votar contra e continuar a denunciar aquilo que eu considero um atentado naturalmente àquilo que é a propriedade privada e os direitos das pessoas em relação à sua propriedade. Quando, volto a dizer, acima de tudo, quando não está em causa com o seu não arrendamento ou com a sua não ocupação, não está em causa direitos de terceiros, seja eles em termos de segurança de pessoas e bens, ou seja ele a desvalorização também do património público ou privado da vizinhança. E, portanto, estou completamente contra esta medida. Muito obrigado.